Começando o primeiro podcast do nosso Ruá, Ruá, o sopro que desperta uma geração. Eu sou a Vitória e sou casada com esse homem lindo e maravilhoso aqui do meu lado há 3 anos. Sua vez, amor. E aí, galera, tudo bem? Estamos começando aqui o primeiro episódio do podcast Ruá, como minha esposa bem falou, o sopro que desperta uma geração. E a gente tá aqui com 2 convidados muito especiais, que são a Rafaela e o Gabriel. Gente, eu quero que vocês se apresentem, tá bom? Falem um pouquinho de vocês, quem vocês são, pode falar o que vocês fazem lá fora, falem também o que vocês fazem dentro da igreja, tá bom? Ministério de vocês. Quem vai começar? Eu começo. Começar pelas damas, né? É, isso é importante. Verdade. Então, eu sou a Rafa, eu tenho 22 anos, eu sou fonoaudióloga, essa é a minha profissão, e na igreja eu tenho alguns ministérios. Então, eu sou líder da Rede Jovem, sou líder de um dos PG das meninas, sou líder também da Banda dos Jovens, do nosso Ministério de Louvor também. Essa daí é multitarefas, né? Essa trabalha bastante. Essa é ativa. Maravilha. Mas uma coisa, eu também sou professora dos adolescentes no John Lux. Que legal. Gente, maravilha, excelente. O reino precisa mesmo de pessoas que são empenhadas, né? Com certeza. E você, Gabriel, fale um pouquinho pra gente. Eu sou o Gabriel, tenho 19 anos, eu trabalho no ramo agropecuário e estudo para ser um futuro corretor de imóveis. Na igreja, eu sou um novo líder do pequeno grupo dos meninos, é uma coisa muito nova para mim. E também eu que tomo conta da parte de iluminação do palco, do salão de baixo, lá de baixo da igreja. Uhum. Desempenhar mais de uma tarefa Isso. também, né? Foi o primeiro cargo que eu tive na igreja. Eu cheguei na igreja já, você vai pela iluminação. Que legal, já começou trabalhando. É. Que bem. Aí. A gente agradece por vocês toparem essa aventura com a gente, né? E a gente está começando esse projeto, né? Até interessante que a gente estava conversando que quando a gente conheceu o pastor Dailton, ele foi em casa conversar com a gente e a gente ficou um tempão enchendo ele de perguntas e perguntando um monte de coisa. Eu acho que ele saiu da nossa casa e pensou, nossa, eu vou colocar esses dois para apresentar um podcast, né? De Isso é tanto que a gente ótimo. colocou ele Eles vão encher. contra a parede. Acho que ele olhou e pensou, esses daí vão fazer um interrogatório legal com a galera. Isso é ótimo. Então a gente está começando esse projeto e vamos falar sobre o episódio de hoje? Vamos lá. Hoje a gente vai conversar, gente, sobre uma coisa muito importante, que é quem sou eu em Cristo. Então, a identidade que a gente tem em Cristo Jesus. Amor, você pode trazer um contexto pra gente desse tema, por favor? Claro, vamos lá. A gente está vivendo num mundo em que a todo momento a gente tem a nossa imagem questionada. As pessoas querem a todo momento nos rotular, as pessoas querem a todo momento que a gente se apresente de uma forma que venha agradar a todos e acaba que a gente acaba sendo muito cobrado mesmo para ter essa imagem, para se adequar aos padrões da sociedade. Mas é importante a gente entender quem a gente é em Cristo, qual a nossa identidade em Cristo, né? Para a gente ter certeza de quem nós somos para podermos viver no meio deste mundo. Nós nos perdemos, né, no meio de tanta informação, Exatamente. tanta exigência, né? Então, a gente queria começar fazendo umas perguntas para vocês. Começar com a Rafa. Rafa, essa pergunta que eu vou fazer para você é uma coisa que pelo menos eu já passei muito, tá? Já aconteceu muito comigo. E eu queria saber se você já se sentiu, em algum momento, pressionada a mostrar uma versão melhorada de si mesma. Não a versão genuína da Rafaela, mas aquela que você queria que os outros vissem. Uhum. Bom, eu acho que quando eu era mais nova, isso acontecia muito de eu comigo mesma, assim. Porque eu nasci no lar cristão, eu nasci na igreja que eu tô hoje. Então, tipo, eu cresci sendo uma pessoa que frequentava uma igreja. Mas, assim, eu fui ter, de fato, firmar minha fé de fato com um pouquinho mais velha, assim, né? Então, tipo, lá com os meus 17 anos, assim. Então, quando eu era mais nova, eu acho que eu tinha esses conflitos comigo mesma e, tipo, peraí, minha vida inteira sou da igreja, eu frequento a igreja, mas como que tá as minhas atitudes? Como as pessoas estão me vendo, Uhum. né? Claro que
É lógico, ainda acontece um pouco isso, porque eu sou uma pessoa que eu sofro muito com insegurança até hoje. E eu luto muito contra a insegurança até hoje. Então, às vezes, eu me pego pensando: "O que será que as pessoas vão pensar?". Fica muito presa, né, ao Sim. que as pessoas estão pensando de você. Mas hoje em dia, graças a Deus e graças a muitas pessoas ao meu redor, eu sou mais firmada no quem eu sou, né, firmada na minha identidade. Então, eu luto muito contra isso, então eu acho que hoje em dia eu tento batalhar muito forte contra isso, de tipo, não ligar para o que as pessoas vão pensar e ligar apenas para que Cristo vai pensar de mim. Ser aprovada por Sim. Cristo somente, né. Apenas pensando nas minhas atitudes para Cristo e não mais pelas pessoas. Mas quando eu era mais nova, eu tinha muito isso também. Tipo, nossa, as pessoas estão me vendo. Eu tinha muito medo de manchar a imagem da igreja. Era aquele estereótipo, né, da menina cristã que cresceu dentro da igreja, então ela tem que seguir um padrãozinho, né. Só que conforme a gente vai amadurecendo em Cristo, na palavra, daí a gente começa a entender um pouquinho mais da nossa identidade realmente, né. E eu nunca fui assim uma adolescente que, nossa, que ia pra festas e bebia. Eu nunca fui essa adolescente, porque sempre tinha algo em mim que me incomodava. Tipo, eu nunca fiz essas coisas porque tinha algo em mim que me incomodava. Eu não entendia o que era essa coisa que me incomodava. Eu entendo que era o Espírito Santo. Mas sempre tinha essa coisa que me incomodava, mas tinha pequenas atitudes que eu sabia que não agradavam o Senhor. E eu ficava pegando nisso em mim com medo de manchar a imagem da igreja, sabe? Não tinha nem essa percepção de manchar a imagem do evangelho, mas da igreja, a instituição. É. Fazendo até um paralelo bem rápido, levem seus filhos para a igreja, Com certeza. porque a semente vai ser plantada. Então, por mais que eles ainda não entendam a essência completa ali do evangelho, tem uma coisinha que incomoda, tem alguém dentro deles que já vai dizer o que é certo, o que é errado, e ao longo da caminhada, esse jovem vai ser moldado, né. Sim, exatamente. Ótimo. Legal. Vamos lá, Gabriel, deixar os homens falar um pouco também? Bom, Senão a mulherada domina. a mulherada vai tomar a frente e a gente vai ficar meio para baixo, né? Vamos tomar a nossa posição aí também. Tem uma pergunta que a gente separou para você aqui, Gabriel. A sua visão, lógico, o que você acha que acontece com o ser humano quando buscamos mais aprovação das pessoas do que de Deus? Isso tem muito a ver com a nossa identidade, né? Eu falo por conta própria. Antes de eu ter a minha identidade firmada em Cristo, eu sempre buscava agradar as pessoas e tinha medo do que elas iam pensar de mim. Pelo menos na época ali da minha conversão, eu ficava: "Será mesmo? Será que é isso mesmo?". E muitas pessoas me rotulavam, falava: "Cara, você vai seguir esse caminho mesmo? Você tem que aproveitar a sua vida", né. Aquela ideia do mundo que para você ser feliz, para você aproveitar a sua vida, você precisa ser solteiro, viver uma vida de farra, e daí depois você se alinha, né. Então eu acho que a gente não tem que dar, ouvidos às pessoas, a gente não tem que provar nada pra ninguém, e a gente tem que se preocupar com o que Deus fala, o que a gente é, né. Com certeza. É aquilo que a gente tinha falado, né, a única aprovação que importa É, é a de eu Cristo, Sim. de mais ninguém. É muito interessante o que o Gabriel falou, porque a Bíblia diz que a palavra da cruz, o evangelho, ele é loucura para aqueles que perecem, né. Então, você vê um jovem vindo para a igreja, um jovem que está com a sua vida inteira pela frente, com vigor, com energia, nos seus melhores anos. De repente, ele abre mão daquilo e fala: "Não, eu não vou mais me entregar às minhas vontades, eu vou negar a mim mesmo, negar, os meus desejos, os meus anseios, muitas vezes até os nossos sonhos". É um preço muito caro, né, servir a Deus custa muito. É maravilhoso, é recompensador, é o que nós experimentamos quando nós conhecemos a graça, porém a gente tem que reconhecer que é um preço alto a ser pago. E Cristo sabe disso quando ele nos convida a tomar a nossa cruz. A cruz é um instrumento de tortura, de morte. Lógico que nós olhamos para a cruz e ao lermos, escutarmos sobre o Cristo ressurreto, nós temos uma visão de vida através da cruz. Só que a cruz é um instrumento de dor,
de morte, um instrumento que machuca. Então, Jesus não está convidando, viu? Toma a sua almofada, o seu travesseiro, o seu sofá e siga-me, né? Ele está falando, toma a sua cruz, vai ser pesado, vai doer, vai machucar, vai sangrar. E é estranho, né? A gente parar para pensar, nossa, mas um jovem, nos seus melhores anos, ele tá querendo sofrer, Tá tá renunciando, né? renunciando, ele tá abrindo mão, né? É extraordinário. Já muitas vezes a gente pensa que os milagres são só aquilo que o paralítico andar, o cego enxergar. E acreditamos, mas os milagres também têm muito a ver com a nossa conversão. Um jovem abrir mão do mundo, abrir mão das drogas, abrir mão da prostituição, abrir mão dos luxos que esse mundo oferece, dos prazeres momentâneos, é um milagre. Só que as pessoas jamais vão entender isso. E é por isso que é milagre, né? Milagre a gente não explica. Exatamente. Gente, vocês acham que as redes sociais têm influenciado a forma como as pessoas veem quem são? Vocês acham que a rede social tem um peso muito grande nessa busca da identidade? Nessa busca errada da identidade, no caso? Eu acho que sim, né, porque hoje em dia as pessoas querem passar uma imagem que elas não são. E, assim, nas redes sociais isso é muito fácil de fazer isso, porque não tá vendo ali face a face quem a pessoa é, que ela passa na casa dela, o que ela passa Uhum. na vida dela. É um recorte, né? É um um recorte. recorte e ela acaba fingindo quem ela é, porque é simples, é só ela pegar o celular dela, ligar a câmera, colocar um sorriso no rosto, enxugar as lágrimas, e é isso. "Bom dia, gente, tô ótima aqui". E ninguém vai saber como que é na vida dela, ninguém vai saber Exatamente. como é fora. Ela pode estar fingindo uma vida totalmente enorme, fingindo uma vida totalmente feliz, alegre, sendo que há 20 minutos atrás ela estava chorando. É. Então eu acho que as redes sociais ajudam muito, assim, a fingir a verdadeira identidade de alguém. E acaba nos confundindo também, né? Porque daí a gente vê uma pessoa tendo uma vida perfeita e a gente olha pra nossa e fala: "Gente, parece que a minha não tá desse jeito. Não tá caminhando nessa velocidade que tá caminhando a vida daquela pessoa. Parece que eu não tô realizando as coisas que aquela pessoa tá realizando", né? Então acaba gerando muita comparação. Exatamente. Até no nosso meio mesmo, no meio cristão, acaba surgindo muito isso, porque, por exemplo, nada contra, mas de repente uma pessoa posta que ela tá lendo a Bíblia, mas ela tirou uma foto, ela abriu a Bíblia e tirou uma foto, só que ela não tá ali tendo um tempo Não de tem um uma hora. devocional, né, aquela Só que ela coisa. postou que ela tá lendo. Daí você olha aquilo e pensa: "Nossa, eu não consigo ser igual a essa pessoa, eu não consigo ler a Bíblia dessa forma, eu não consigo dedicar o meu tempo igual essa pessoa", e a gente começa a se sentir indigno, e a gente pensa que talvez a gente não mereça e que a gente não pode estar seguindo a Cristo, que a gente não é tão bom quanto os demais. Só que muito é performance. As pessoas dizem, as pessoas postam uma vida que foge à sua realidade, porque, dificilmente as pessoas vão postar a derrota. As pessoas vão postar os seus momentos de glória e muitas vezes os momentos de glória são apenas cenários. Por trás daquele cenário existe todo um emaranhado de bagunça, de sujeira, só que a gente vê um cenário. É como a gente vai num teatro, a gente vê aquele cenário lindo, maravilhoso, aquela peça rolando, só que se você vai conhecer atrás do palco, é uma bagunça, tá cheio de poeira, tá pode ser que alguém que faça teatro se sinta ofendido agora, né, gente, é só uma ilustração. Mas é a realidade, a gente acaba se comparando demais, né, com É. coisas que muitas vezes nem são reais, performance que nem são Performance. reais. É. A performance ela é muito perigosa, né. A gente precisa ter realmente dentro de nós a essência de Cristo, né. Sim. Não ficar tentando performar para que outras pessoas vejam que a gente é realmente convertido, que a gente é realmente cristão. A ideia é ter a essência dentro de si, né. Sim. E como diferenciar entre ter uma boa autoestima e cair na armadilha do orgulho? Porque tem os 2 extremos, né, tem os 2 extremos. Você pode não ter autoestima nenhuma e você pode, no final, cair naquela soberba, naquele orgulho, né, naquela prepotência. Como que vocês veem, uma forma de diferenciar essas coisas? Tomar cuidado para não cair nem em uma e nem em outra. Bom, eu acho que isso tem muito a ver, eh,
como Cristo, como Deus fez a gente. A gente, por exemplo, uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa, eu acho que isso é uma distorção, eh, uma falta de identidade, no caso. E Deus, ele nos fez a imagem e semelhança, em Gênesis vai dizer isso, e com o pecado essa imagem foi embaçada, mas em Cristo essa imagem foi regenerada de novo. Ai, que lindo isso. E eu creio muito que já teve vezes, eu, por exemplo, por conta própria, já teve vezes, acho que todo mundo já passou de estar com a autoestima baixa, mas eu me lembro disso, que Deus me fez a imagem e semelhança dele. Ele me deu olhos para ver, ele me deu uma mente criativa, ele me deu mãos para ajudar as pessoas. E isso tem muito a ver com a nossa identidade também, né? Se a gente não tiver essa mente, com essa compreensão, essa identidade acaba sendo distorcida, né? Esse pensamento. Então acho que é isso. Ah, excelente. Que pedrada, hein, Gabriel? Hum. Bonito, hein? Eu gostei. Mas só, se eu puder pontuar, é muito interessante isso que o Gabriel falou, porque parte da nossa identidade, minha esposa pode comentar um pouco sobre isso também, é a respeito da genética. Nós carregamos muito da genética dos nossos pais em quem nós somos, né? Às vezes, provavelmente vocês já ouviram também, minha mãe muitas vezes já fala, você é igual ao seu pai. Nossa, você parece seu pai, você fala igual ao seu pai. E como você falou isso a respeito de que fomos criados à imagem e semelhança dele, nós carregamos essa identidade, né? Ele nos criou, ele nos fez, carregamos parte da essência dele, né? O nosso espírito foi através do seu sopro, né? Inclusive é o nome, né? O ruá, o sopro de Deus, né? Isso é muito interessante. Então nós carregamos parte, vamos dizer assim, do DNA do Criador, do nosso Pai, e isso faz parte da nossa identidade em Cristo. Lembrar, né, que a gente tem eh, essa essa coisa de sermos semelhantes realmente ao Pai, traz pra gente a nossa preciosidade também, faz a gente lembrar que somos preciosos em Cristo, né, que ele morreu por nós, então esse sangue teve um alto preço, então se ele morreu por nós é porque nós valemos muito pra ele, né, somos É. preciosos. Acho que também primeiro a gente tem que ser, para depois a gente fazer. Com certeza. Então, primeiro a gente tem que ser filho, a gente tem que entender essa identidade de ser filho do Senhor, ser filho de Deus, realmente ter isso, de ser o que Ele quer que a gente seja, para depois a gente fazer o que Ele quer que a gente faça. Ai, lindo. Eu estava até lendo um livro esse mês, Paulo, o apóstolo de Cristo, né, e é do Hernandes Dias Lopes, e tem um trecho que fala assim: "Conhecer o Deus da obra é mais importante do que fazer a obra de Deus". Que lindo. Então primeiro a gente precisa conhecê-lo, primeiro a gente precisa também nos conhecer nele, para então trabalhar para ele, né. Sim, esses dias eu estava vendo um podcast da pastora Zoe Lilly, não sei se vocês conhecem, e ela estava falando sobre isso mesmo, que pra gente se conhecer, pra gente conhecer algo, saber sobre algo, a gente tem que conhecer quem criou esse algo. Então, tipo, porque ninguém vai saber melhor como funciona tal coisa além daquela pessoa que criou. Então, a pessoa que criou, por exemplo, o celular, ela vai saber muito mais como mexe naquele celular do que as sucessões. Sim. Então, pra gente se conhecer, a gente tem que conhecer primeiro quem nos criou, que é Deus. Muito bom, gostei disso também. Muitas vezes a gente já ouviu falar até que a Bíblia é o O manual manual. do fabricante, né, indo nessa sua linha de raciocínio. Então, pra gente conhecer mesmo. Muitas vezes a gente tem, aparelhos, a gente tem alguma coisa assim que a gente não descobre todas as funcionalidades dele, porque a gente não olha o manual, a gente não vai ler, a gente não vai se aprofundar. E a Bíblia também é sobre isso, né, muitas vezes a gente deixa de conhecer uma parte essencial de quem nós somos. A gente perde de conhecer muito de Deus. Eu sei Só que porque a gente não lê o manual. exatamente, eu sei que Deus ele é infinito. Eu posso viver 100 anos, 120 anos aqui nessa terra e eu ainda não conhecerei ele porque ele é eterno. Eu preciso de uma eternidade para conhecer o que é eterno. Só que enquanto eu estiver aqui, ele me dá a ferramenta para conhecê-lo mais. Então isso é muito interessante, gostei dessa linha de raciocínio. Muito bom, inclusive.
Eh, então, como que a gente pode se conhecer, né? Com certeza é através da Bíblia, é através da palavra de Deus. E a gente tem aqui um texto que é 2 Coríntios 5:17. Você pode ler pra gente, amor? Claro, vamos lá? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando Paulo ele está escrevendo para a igreja de Corinto, aquela igreja ela estava experimentando um momento difícil de relacionamento interno. Era uma igreja que estava com problemas diretos até com o próprio Paulo. Eles tinham um problema de maturidade cristã naquele lugar ali. E Paulo ele começa a dissertar sobre quem nós somos, explicando para eles quem eles eram como igreja em Cristo. Porque o cristão ele se converte e muitas vezes pode-se dizer que acaba surgindo uma dupla personalidade, né? Aquela coisa, aquela dupla identidade. Às vezes a gente vê isso muito em filmes, né? Em séries de TV, aquele personagem que ele tem dois extremos, ele tem duas personalidades. E muitas vezes o cristão ele pode se perder um pouco nisso, né? Ele pode carregar algumas coisas do processo dele de conversão e carregar coisas da vida antiga dele. Fica uma coisa complicada ali. Só que Paulo ele diz que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura, já não pode sobrar nada daquilo de ruim, daquilo do meu passado. Eu tenho que me apresentar como uma nova criatura diante dele, em Cristo. Somos transformados em Transformado, Cristo. exatamente. É um ponto que é bem interessante da gente falar, já que a gente tá falando de identidade, é a diferença entre personalidade e caráter, que são coisas diferentes, né? Pegando até o próprio Paulo como exemplo, né, Isso amor? é muito interessante. Essa parte é muito legal, porque Paulo ele era muito devocionado no que ele fazia antes da conversão. Então Paulo era um perseguidor. Paulo, ele era é como se ele fosse apaixonado pela religião. Exatamente, ele era Ele era apaixonado pela religião, ele era doidão. Mas daí ele se converteu. E Cristo não mexeu na personalidade dele, Cristo mexeu no caráter. Então ele pegou aquele cara que era apaixonado pela religião e fez ele apaixonado por Cristo. Então ele fez com que Paulo usasse toda essa paixão, toda essa garra, toda essa devoção agora em prol o evangelho, né. Então a gente acha muito legal trazer essa diferença, né, de personalidade e caráter, que personalidade é essa devoção de Paulo, caráter foi mudado, porque antes Paulo era perseguidor, agora ele é perseguido, né. Antes Paulo, corria atrás das pessoas para tentar pegá-las, né, agora estavam correndo atrás dele. Então isso que é bem interessante, né. Eu costumo dizer que Paulo ele era um serial killer de cristãos, né. É, tipo isso. Ouvindo a Vitória falar e eu pensei assim: "Nossa, antes ele corria atrás das pessoas para matar, agora ele tá fugindo também, ele tá sendo perseguido, né, o perseguidor que se tornou perseguido, mas ele também se tornou extremamente sedento por almas, né". Exatamente. Eu acho o exemplo de Paulo extraordinário, porque permanece a sua personalidade, a sua devoção, o seu amor, até a sua loucura de seguir, mas agora ele não segue mais causas humanas, movimentos humanos, agora ele está completamente apaixonado e devocionado por Cristo. Essa é uma das marcas da nossa identidade em Cristo, tem que ter a conversão e nos tornarmos nova criatura, a transformação. E eu me lembro de uma ilustração que o pastor Paul Washer ele usa numa ministração, que ele fala que é impossível você ser atropelado por um caminhão e você continuar sendo a mesma pessoa. Se você for atropelado, alguma coisa vai acontecer, você vai se machucar, você vai carregar alguma cicatriz, alguma coisa vai mudar em você. E eu acho extraordinário que ele ressalta, Deus ele é extremamente maior, infinitamente maior que um caminhão. Então é impossível a gente ter um encontro com ele. Continuar do mesmo jeito, né. Continuarmos da mesma forma. Isso faz parte da nossa identidade em Cristo, né, esse processo de transformação, esse processo de eu era de um jeito e hoje eu sou de outro. Permanece em mim traços da minha personalidade, como já foi conversado, só que tem que mudar, né. Eu não posso mais andar como o mundo anda, eu não posso mais andar na direção que o mundo anda, agora eu ando na contramão, porque eu fui tocado, eu fui atropelado por uma força extraordinária. Por esse evangelho, né. Exatamente. Pensando nisso,
até, desculpa. Não, pode. Com certeza, fica à vontade. Enquanto você foi falando, eu lembrei de um exemplo que eu sempre dou para as meninas no PG, tanto que eu já acho que já falei disso várias vezes para elas, que quando eu tava nesse processo mesmo de transformação mesmo, de firmar minha fé em Deus, algo assim que é algo que eu gosto muito até hoje, mas que o Espírito Santo foi mudando em mim, mudando o conteúdo que eu estava vendo, era tipo questão de ler livros. Porque eu sempre fui uma adolescente que gostava muito de ler livros de ficção mesmo, sabe? Romance adolescente, coisinhas bem bobinhas assim. Só que o Espírito Santo foi mudando em mim os tipos dos livros que eu estava lendo, porque não estava acrescentando em nada na minha vida, aqueles livros, não estava mudando em nada na minha vida. Muitas vezes, estava até me afastando mais de Deus, porque aquele livro que era tão instigante que eu deixava de fazer coisas para Deus para ficar lendo aquele livro. E foi algo que foi mudando muito em mim. Até hoje eu leio, mas hoje em dia eu leio Bem mais moderado, né? isso, e conteúdos que são mais. Que vão mais. Me encher mais, sabe? Vai Edificar, ser né? isso, que vai ser mais edificante pra mim. Então, hoje em dia, eu leio livros que, por exemplo, de ficção cristã, que, tipo, de certa forma, é uma temática que eu ainda gosto, uma temática que eu ainda gosto, né? Mas que tem Deus ali no meio, que vai me edificar de alguma forma. O Espírito Santo, ele vai trabalhando em nós, né? Então ele vai mudando. Eu tenho, acho que 2 livros fechados, que era da época que eu tava nesse processo, e que Tá até lá hoje tá lá abandonado. fechado. E eu não tenho vontade de abrir aqueles livros, sabe? Tá lá. Porque foi bem nesse processo, eu comprei, mas aí o Espírito Santo me tocou que não era pra eu ler, Uhum. tá lá. Não era o momento, né? Deixa lá, tá bom. Agora tá na hora da Rafaela crescer espiritualmente. Depois, outro dia, outro período, em outro momento, em outra fase, quem sabe, né? Aproveitando esse gancho que a Rafa estava falando sobre leitura, se hoje eu tenho a minha identidade firmada em Cristo é por causa da leitura. E para a gente ver como o Espírito Santo ele nos transforma, né? Antes de eu me converter, antes de eu receber o Espírito Santo, pelo menos na escola, assim, quando tinha prova de português, aqueles textão, eu não via, era um chute lá e pronto, não vou ler, preguiça. E hoje eu não consigo passar um dia sem ler as escrituras, sem pelo menos ler um livro. Hoje eu tenho mais de 10 livros de teologia, comentários bíblicos. Né? Maravilha. É uma maravilha. E pra gente ver, né, como o Espírito Santo ele vira de cabeça para baixo. Com certeza. Exatamente. Gente, agora a gente quer saber um pouquinho mais sobre experiências pessoais que vocês tiveram acerca desse assunto de identidade, quando vocês se sentiram perdidos em algum momento na identidade de vocês e Cristo foi o ponto-chave para vocês se encontrarem novamente. Veja aí quem vai falar primeiro. É isso. Já quem pô. Mas eu falo. Então, primeiro, essa experiência eu tive quando eu me converti, né? Eu entendi um pouco do propósito, pelo qual eu teria que viver, eu fui criado para viver. E ao decorrer dos dias até hoje, eu tenho cada vez mais convicção do meu propósito, da minha identidade, porque eu falo o que falo, porque eu renuncio o que renuncio, né? E, e é muito bom, né? Essas experiências. Já teve vezes de eu, no meio disso, me perder essa identidade e, e o Espírito Santo pegar a gente assim e clarear de novo essa vista da gente, né? E é muito bom. Maravilha, é uma caminhada, né? Sua vez, Rafa. O que eu queria falar sobre isso é de quando eu não me perdi, pela glória de Deus, que foi na faculdade. Olha, esse é um assunto muito interessante para jovens que estão na faculdade ou que vão entrar na faculdade. Momento de provação mesmo, né? Realmente. Porque assim, na faculdade, pelo menos eu entrei muito nova, então eu saí do meu ensino médio e eu já entrei na faculdade direto, com 17 para 18 anos. Então, eu entrei muito nova e na faculdade a Vi pode confirmar que a gente encontra de tudo na faculdade. Pessoas de vários jeitos, vários pensamentos, de tudo assim você encontra na faculdade. Coisas você encontra na faculdade. E
assim, tudo tenta te tentar, né? Tudo fica ali te tentando pra te fazer desviar. Mas, pela glória de Deus, eu permaneci muito firme nisso, porque é o que eu falei antes, sempre tinha algo incomodando dentro de mim. Então, eu fui convidada para milhares de festas universitárias, eu fui convidada para vários rolês, eu fui convidada várias vezes para matar aula, para ir, sei lá, em tal barzinho, e eu sempre falava não. Nossa, sim, os barzinhos, né, sempre tem um perto da faculdade, nunca vi Tem uma igreja. muita mas barzinho tem uns 20 perto. Eu sempre nunca me deixei influenciar nisso, sabe. E no começo, acho que até o segundo ano, assim, as pessoas me julgavam muito, principalmente da minha sala, porque É, careta, né. É, careta, porque você tá sim, nessa idade que dá pra curtir tudo e você não vai para os barzinhos da vida. sim. E porque a minha turma sempre foi uma turma pequena, então quando eu entrei na faculdade, acho que era tipo 12 pessoas, depois foi para 18. Mas foi pequeno e sempre foi muito unido mas assim, sempre teve aquelas pessoas que são mais baladeiras, que gostam de sair, e sempre me chamavam e eu nunca fui, e sempre me julgavam, assim, no começo me julgavam. Mas aí depois eles começaram a me conhecer melhor, eu comecei a me firmar mais, tipo, falar mais de Jesus para aquelas pessoas, eles começaram a entender quem eu era. Sim. Começaram a entender o porquê que eu não estava indo, porque eu era da igreja, sabe, eles tinham esse pensamento, assim, mas eles viam que tinha algo diferente em mim. Eles Nossa, viam que tinha aconteceu isso comigo também, Rafa, desse jeitinho também. E fazia uma parte de um grupo de meninas que adorava barzinho. E daí com o tempo elas foram entendendo que isso não fazia parte de mim, então eu não ia acompanhar elas. Só que é legal também quando a gente se põe como um diferencial ali no meio, porque você vê que quando o negócio aperta, é a você que elas vão recorrer, né, porque é você que vai transmitir uma palavra do céu para elas, né. Então acredito que você deve ter passado por isso também, né. e então, assim, eles começaram a entender, né, que tinha algo diferente em mim, começavam a entender. E Deus ia agindo, igual você falou, assim, principalmente no último ano, que foi um ano, assim, que a gente estava bem vulnerável, porque era TCC e estágio, milhares de coisas. Eu me pegava, assim, na sala, do nada falando de Jesus, e estava todo mundo prestando atenção. E era do nada, não era algo assim que eu falava: "Gente, parou, prestem atenção nisso aí". Era de nada, e todo mundo estava prestando atenção, sabe. Tanto que esse negócio deles começarem a entender por que que eu não fazia essas coisas, teve um episódio na minha festa de formatura, não sei se o Gabriel viu quando isso aconteceu, mas tinha um momento lá da formatura que eles tinham umas 2 pessoas que estavam com uma garrafa de alguma bebida e estavam dando diretamente na boca de todos os formandos. E aí teve uma hora que chegou perto de mim. Aí alguém da minha turma falou assim: "Não, a Rafa não, vai no outro". Só que, tipo, não foi algo assim de, tipo, julgando, sabe: "Não, a Rafa não, vai no outro lá". Foi uma de proteção também, Sim, né. foi algo de cuidado, porque eles já tinham entendido que a minha personalidade não era aquela, que a minha identidade não era aquela, porque eu já tinha demonstrado antes, tá. Então eles tinham muito isso comigo, de: "Não, a Rafa não faz essas coisas". Ai, que legal. Nossa, e sensacional, né. Aproveitando, você, minha digníssima, tem alguma experiência pessoal também? Ah, eu já tive na faculdade também, né, porque a gente é realmente provado nesse período, muito semelhante com o da Rafa, e eu sempre me comparo muito também no questão na questão da minha profissão, né. Então a gente tá muito suscetível nas redes sociais a ficar se comparando, né. E é uma coisa que Deus tem trabalhado muito no meu coração, é saber que cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu processo. Então não adianta ficar me comparando com A, com B, com C. O Senhor tem um caminho certinho para mim, que foi feito realmente para mim. Então eu preciso ter paciência, esperar nele, acreditar nele, que ele vai cuidar de tudo. E você, amor? Eu sempre me vi muito cobrado, eu sempre fui um menino muito tímido, muito, muito. Hoje em dia eu me considero uma pessoa mais quieta, um pouquinho mais reservada, mas eu acho que eu não sou tímido. Se tiver que falar, eu falo, se tiver que me virar, eu me viro. Mas eu, na minha infância, eu sofri muito com a timidez e eu me via muito cobrado por isso. Muito, muito cobrado. E por muitas vezes eu tentei ser diferente, né? Tentei, lógico, fui melhorando, fui aprendendo a me comunicar melhor. Só que eu entendi que
tá tudo bem eu ser um pouco mais reservado, eu não preciso ser o cara que chega pulando, Tá estourado. tudo bem ser introvertido, né. Exatamente, exatamente. Eu tive essa experiência, né, de entender que tá tudo bem, isso não afeta o reino. E outra coisa que me marcou muito, como eu comecei a pregar na igreja muito novo, com uns 12 anos, eu lembro que quando eu comecei, eu queria muito imitar. Eu gostava de imitar pregadores famosos, pregadores da minha igreja. E eu lembro que um dos meus líderes, ele chegou em mim e falou: "Com o tempo, você vai encontrar a sua voz, o seu jeito de falar, a sua forma de se expressar e anunciar o reino. Você não precisa copiar ninguém, você não precisa imitar ninguém". E realmente demorou, mas isso foi acontecendo. Foi uma coisa que quando eu e a Vitória a gente começou a namorar, ela brincava muito comigo, né. Ela falava, ela me chama de bebê, né, eu sou bebê, ela é bebê, é gatinho, é gatinho. Ela falou: "Bebê, eu gosto muito do Elder professor de escola dominical, mas eu não gosto tanto do Elder pregador, porque eu acho que você não é tão natural quanto você poderia ser". Porque eu estava numa igreja pentecostal, então, tipo assim, eu me cobrava e tudo bem a pessoa que fala mais alto, não é sobre isso que eu tô falando, não é um problema, mas eu me cobrava a falar mais alto, a gritar, a ter aquela É ter um isso, estereótipo mesmo, isso, né. um estereótipo. É. E só que aquilo não combinava comigo, tanto é que eu terminava muitas vezes de pregar e minha garganta se acabava, tipo assim, ficava sem voz, né, porque aquilo não era o meu jeito, eu não fui feito para aquilo, não era o meu perfil, não era a minha identidade em Cristo. E baseado muito na minha experiência, nesse conselho que eu recebi do meu líder lá no passado, no que a Vitória passou para mim, eu aprendi que não, tá tudo bem eu ministrar de uma forma, num tom mais palestral, num tom de ensinamento, eu não preciso entrar nesse estereótipo. Então, essa foi uma experiência nos últimos anos que eu me vi realmente entendendo o meu papel e me reconhecendo em Cristo, que Jesus, ele vai nos usar do nosso jeito. Eu não tô falando sobre, as nossas sobre, por exemplo, você tem um jeito explosivo, eu não tô falando sobre isso, mas ele vai te usar. Se você é extrovertido, ele vai usar você sendo extrovertido, falando com a galera. A Rafa estava dizendo que ela falava na faculdade sem perceber, tipo, então você tem esse jeito mais extrovertido de começar e a galera começar a te ouvir. Isso não aconteceria comigo, jamais, assim, porque eu sou mais reservado, eu sou mais quieto, mas Jesus também pode me usar do meu jeito, e o Gabriel também, e a Vitória também. Ele vai usar a gente do nosso jeito, com a nossa personalidade, sendo mais extrovertido, mais introvertido, mas desde que a gente tenha essa consciência e estejamos firmados a nossa identidade nele. Sim. É, uma coisa que é muito importante, né, a gente falar aqui, é que nenhum de nós aqui é exemplo genuíno de maturidade, né. A gente tá em um processo. Certeza. Então é uma caminhada, né, não é instantâneo. Então a gente está falando aqui de identidade em Cristo, mas estamos também caminhando para uma identidade perfeita um dia, né. Estamos nesse caminho, então estamos aprendendo. Até essa conversa é justamente para a gente aprender uns com os outros, né. Que o que a Rafa fala, me ensina, o que o Gabriel fala, me ensina, o que nós falamos, espero que também esteja ensinando alguma coisa, né, a gente tá aprendendo uns com os outros, né. Não é instantâneo, é um caminho. Sim. E a gente precisa trazer isso pra prática, né. Afinal, quem tá nos assistindo, tá pensando assim: "Tá, mas como que eu vou parar de me comparar, gente?". É muito difícil. É muito. Como que eu vou parar de tentar procurar, agir do mesmo jeito que o fulano, que o beltrano, né. E a gente trouxe aqui uns tópicos, e eu acho muito legal, porque o Gabriel falou que isso mudou muito na vida dele, que é buscar conhecer a Deus e a sua palavra, né. Então é muito importante a gente estar sempre ali conectado com Deus, né, e estar sempre lendo a sua palavra, porque isso vai mudando dentro dos nossos corações. Até o Gabriel, você, como você disse que você é um leitor da Bíblia, né, esse leitor assíduo, você tem algum versículo que você meditou a respeito desse assunto que você poderia compartilhar com a gente? Eu gosto muito de João, capítulo 8, versículo, acho que a partir do 12, que Jesus ele tá falando à multidão que ele é a luz do mundo e que quem vive nele, já não vive mais a escuridão. E os fariseus eles contrapõem Jesus. E Jesus ele mostra pra gente ali a convicção de quem ele era, convicção da identidade dele. Ele fala, "Eu sei da onde vim
e eu sei para onde eu vou. E a gente compreender isso, da onde a gente veio, porque o porquê a gente vive e para onde a gente vai, é, é muito bom, né? Que diz nesse versículo. Eu gosto muito desse versículo. Extraordinário. Maravilha. Pedrada, né? Ai, gente, Essa pedrada, né? eu tô adorando esses convidados. Mas, Outro ponto é pedir direcionamento ao Espírito Santo para que a gente não se compare, né? A gente precisa de um auxiliador, porque nós por nós mesmos não conseguimos nada. Nós não temos capacidade de nada. Tudo que há de mal em mim sou eu mesmo, e tudo que é de bom é Cristo. Então a gente precisa pedir direcionamento ao Espírito Santo para que a gente consiga viver essa identidade na prática, né? Não tem outra forma. Precisamos da Bastante ajuda. oração. Sim. Exatamente, muita oração, pra gente ter realmente o Espírito Santo ali, lado a lado com a gente. E fazer escolhas que refletem quem somos nele. Então eu achei muito legal também o que a Rafa estava falando da faculdade, sim, com certeza. porque isso reforçou a identidade dela em Cristo. Ela fala: "Eu não vou pra barzinho. Gente, desculpa, eu não vou. Você é a careta aqui do grupo no primeiro momento, mas eu não vou pro barzinho, eu não vou compactuar com isso, porque a minha identidade está firmada nele. E ele me fala pra não ir." É como Daniel na Babilônia. Exato. Acho que Daniel na Babilônia é um dos maiores exemplos quando se trata de jovens tendo que conviver num mundo pecaminoso, num mundo de ofertas. É você permanecer inabalável. Eu tô longe de casa, eu sou peregrino em terra estranha, mas eu permaneço convicto, eu permaneço estruturado, enraizado naquilo que eu acredito, na minha identidade em Cristo. Eu estou passando por aqui, mas eu não sou daqui. Maravilha. É isso mesmo. Eh, Agora acho que a gente vai para o encerramento. Algum de vocês tem algum ponto, assim, a mais para citar de tudo aquilo que a gente já falou? Eu queria pontuar mais uma coisa. Para mim, eu consegui achar, me encontrar em Cristo, tendo momentos no meu secreto. Sim. Eh, Jesus, diversas vezes a gente vai ver isso no Evangelho, que quando a multidão falava muito alto, ficava aquele, eu fico imaginando aquele monte de gente falando, Jesus se retirava e ia para o secreto dele com o Pai. E eu acho que isso é muito importante, a gente ter esse momento de devoção Sim. entre a gente e Deus, ter essa conexão que é muito pessoal, é muito individual, né? E só assim a gente consegue realmente encontrar a nossa identidade em Cristo. Maravilha. E eu acho que também algo que é crucial, assim, na nossa juventude é caminhar com pessoas que têm o mesmo propósito. Sim, inclusive isso vai ser um tema futuro do nosso podcast. Não percam. Então, assim, realmente caminhar com amigos verdadeiros que têm a mesma fé que você, que têm os mesmos pensamentos que você, porque é uma caminhada. É uma caminhada e a gente não dá para caminhar sozinho. Temos o Senhor com a gente, mas a gente precisa de alguém. Se a gente não estiver cercado de gente que nos ajude nessa caminhada, né, talvez seja muito mais fácil de acabar ficando pela metade, Sim. né. Tanto que isso foi algo que me ajudou na faculdade também, porque o Senhor me presenteou com 4 amigas cristãs. Olha que maravilha. Então, assim, eu passei a minha faculdade vivendo aquele quinteto que a gente chamava, que era o nosso quinteto, que eram ali meninas que eram cristãs também, uma delas inclusive é da presbiteriana também. Então isso foi algo que ajudou muito, e isso não só na faculdade, na escola, na nossa vida realmente. A gente precisa de pessoas que caminham no mesmo propósito que a gente. Excelente. Amor, você pode finalizar, então, o podcast pra gente falando um pouquinho de Mateus 4. Claro. Estava meditando sobre essa passagem, vou fazer aqui uma leitura. Mateus capítulo 4, passagem extremamente conhecida. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, perdão. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo
e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma coisa. Novamente disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, a respeito desse trecho que a gente acabou de ler, é interessante porque o diabo, ele se apresenta desafiando Jesus. E ele já chega provocando, tentando, dizendo, se tu és o Filho de Deus, né? Questionando, fazendo, querendo desafiar Jesus a se provar como Filho de Deus a todo momento. E desafiando cada vez mais e colocando situações diante de Jesus. E Jesus, ele permanece inabalável diante disso. Ele não prova em nenhum momento fazendo as coisas que o diabo está provocando. Não, ele continua provando que ele é o Filho de Deus, mas de acordo com a palavra. Ele tem muita certeza de quem ele é. Ele é de fato o Filho de Deus, mas ele não precisa provar isso para o inimigo. Ele não precisa provar isso para o acusador. Ele de fato é. Muitas vezes a gente vai se sentir confrontado também. Mas o importante é nós termos a certeza de quem nós somos em Cristo, da nossa identidade. A gente não precisa a todo momento dizer, não, eu sou cristão, não, eu oro tanto, não, eu faço tanto. É importante eu saber que eu sou pecador, mas eu sou amado, eu sou resgatado, eu fui reconciliado, eu sou filho, eu fui adotado por um pai muito amoroso, nós somos filhos por adoção. Então, muitas vezes vamos ser confrontados, sim, sobre quem nós somos, mas sejamos imitadores de Cristo, como Cristo resistiu a essa tentação e permaneceu inabalável, sabendo quem ele era. Ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, mas ele não cedeu a Satanás, ele permaneceu firme na palavra. E é o exemplo que nós temos. Amém. E essa passagem também nos mostra que o mundo e o diabo, ele vai realmente nos confrontar, não pelo que fazemos, mas sim por que a gente é, né? Ele vai direto ao ponto, você é mesmo filho de Deus? Ele não... Toca Ele bem não na ferida. ele pega bem na ferida, ele não contrapõe Jesus, se Jesus tem poder para transformar aquelas pedras em pães, né? Mas sim, você realmente é o que você é, Exato. né? E como a gente tá falando de identidade, eu imagino muito, se a gente pegar no nosso RG, a gente tem lá filiação, o nome do nosso pai e da nossa mãe. E a gente em Cristo, a gente tem uma nova identidade, um novo RG, né? E lá tá escrito filiação, Deus Criador do céu e da terra. Tremendo, tremendo mesmo, gostei. Está lindo, lindo. Chave de ouro. Gente, acho que é isso, né? É isso. Muito obrigada, Rafaela. Muito obrigada, Gabriel. Foi pra gente um prazer Prazer. conversar com vocês. Aprendemos muito com vocês. E a gente espera também que esse podcast toque o coração daqueles que irão assisti-los, né? Que seja realmente uma palavra vinda do céu ao coração. Que seja um sopro que desperta uma geração. Amém. Amém? Quero agradecer a nossa audiência. Convido vocês para estarem conosco no próximo episódio, nesse mesmo canal e no momento que Deus quiser falar com você. Amém? Amém. Amém.